Você precisa jogar mais jogos se você quer fazer jogos melhores. Por que eu tô falando isso? Se você jogou muitos jogos, é muito mais provável que você conheça muito mais soluções de game design do que se você não jogou, né? Então fica muito mais fácil de não reinventar a roda quando a gente tá falando sobre criar jogos no geral. Então se você já jogou diversos tipos de jogos, vai ficar muito mais fácil de você ter uma visão de como jogos antigos resolveram problemas, como jogos atuais resolveram problemas, jogos de diferentes gêneros fazem coisas diferentes para diferentes públicos. Então é basicamente isso. Eu preciso jogar muitos jogos até para eu entender e subverter valores de gêneros diferentes de outras formas. Então, se eu quero fazer um jogo de terror que tem um twist, tem algo, alguma mecânica que não é muito presente normalmente, vai me ajudar muito se eu jogar jogos de ação, se eu jogar jogos de RTS, se eu jogar jogos de estratégia, porque eu consigo adequar essas mecânicas e trazer um diferencial para outros gêneros de jogos. Ou se eu não quero fazer um jogo diferente, eu consigo estudar e entender como jogos que fizeram muito sucesso fizeram isso. Então, o Celeste é um ótimo jogo, porque ele pega todas as mecânicas e as coisas que funcionam muito bem em jogos de plataforma e eleva isso à última potência. Então, no Celeste você pega uma movimentação que é fluida, que funciona perfeitamente, inclusive até recomendo o vídeo do Game Maker's Toolkit do Celeste, explicando como funciona a movimentação dele. Mas o Celeste ele pega todas essas coisas, pega uma narrativa que funciona legal, que é bem construída, e pega todas as outras mecânicas que são divertidas dentro de plataforma e eleva isso à última potência. E isso faz com que essa potencialização do jogo transforme ele numa obra excelente que é o Celeste. Isso se adequa para qualquer outro jogo de qualquer outro gênero, né? Se você pegar jogos de referência de plataforma, de corrida, de estratégia, bom, cada um desses jogos vai pegar os principais elementos que funcionam dentro daquele gênero e elevar à última potência ou trazer algum diferencial que ainda não estava sendo muito utilizado. Isso faz com que o jogo fique muito legal, muito diferente. Então por isso você tem que jogar muito jogo. Se você quer fazer um jogo que tenha algo bem construído ou algum diferencial e alguma inovação, você precisa entender como o mercado age, né? O roguelike tá em alta, então você precisa jogar o roguelike para entender roguelites e entender como eles estão fazendo essa construção do roguelike. Se você faz isso e estuda outros gêneros além do roguelike, você pode trazer um twist para essa sua mecânica, por exemplo. Então eu posso pegar um jogo como Hades, né? Hades, e trazer um pouco de uma outra mecânica. Então, se você consome muitos gêneros, isso até vem pela sua cabeça naturalmente, que é, puta, tal jogo de tal gênero é muito legal, né? Um jogo de terror ali, um jogo de plataforma, né? Se eu misturar Celeste com Hades, foi uma ideia que veio na minha cabeça agora, não necessariamente isso vai funcionar, mas só de você ter jogado e estar acompanhando os jogos que estão saindo, você tem uma coisa muito diferente, ou ainda mais excêntrico ainda. Se eu pegar um jogo muito diferenciado, tipo Baba Is You, eu pego esse jogo e eu misturo com um jogo de estratégia, como que isso funcionaria? E se eu tivesse um elemento multiplayer nesse jogo? Então, você ter um repertório grande de jogos, tanto de estudo quanto de só estudar, né, ver na internet, quanto de jogar eles e analisar eles, vai te ajudar muito a ter novas ideias de uma forma mais orgânica. Tá sempre jogando mais jogos para criar jogos diferentes. Eu acho que muitas vezes a gente sai querendo criar o jogo, tem uma ideia diferente e já começa a criar, mas não tem um repertório grande o suficiente para ver o que o mercado tá fazendo para não copiar exatamente jogos que já existem, né? Ou pegar e melhorar coisas que tem jogos que já existem, fazer eles serem melhores, mas a gente tá partindo de um princípio de que as coisas não existem ou que a sua ideia é muito original, quando se você tá realmente consumindo muitos jogos, estudando muitos jogos, fica muito mais fácil de entender que não necessariamente essa é a verdade. Muitas vezes a nossa ideia é ruim e não tem nenhum problema. Muitas vezes a nossa ideia tem algo de interessante, mas ela precisa de mais conteúdo para que ela realmente faça sentido para virar um jogo comercial, por exemplo. Então, quando você estuda mais e tem mais repertório, estuda mais jogos no geral, todas essas questões vão abrindo na sua mente e fica mais fácil. Basicamente, o que eu quero falar com esse jogo é: consumam mais jogos, aumentem o repertório de vocês, que isso com certeza vai ajudar vocês a desenvolverem jogos mais legais e melhores, que tem uma construção mais bem polida também, porque a métrica de vocês sobre o que é bom e o que é ruim vai aumentar muito conforme você joga muitos jogos, e você começa a ficar chato, que é importante para que você consiga avaliar o seu próprio jogo com um olhar de jogador também, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escrevam nos comentários sugestões de tópicos que vocês gostariam que eu trouxesse sobre game design ou sobre games no geral. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!